Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos no site e nas redes sociais do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Antes de agir, é importante saber como fazê-lo. O estudo Raio-X da responsabilidade da Associação de Futebol do Porto procura determinar os efeitos nefastos da pandemia nos clubes deste distrito. Além das carências estruturais e financeiras, foi possível apurar que 143 clubes desta associação movimentam 10 milhões de euros por época. Este será o tema para a segunda parte do Jogo Económico. Para já, dou as boas-vindas ao Nuno Vinha, ao Jorge Faria de Sousa e ao Nuno Braga e avançamos para o hat-trick. Como sempre, lançamos para debate 3 números que marcaram a semana e, Nuno, vamos começar precisamente pela folha salarial do novo homem do Leme na seleção portuguesa. São 4 milhões de euros, é quanto vai receber anualmente o novo selecionador português, Roberto Martínez, ele que abandonou o comando da seleção belga depois de ter sido eliminada de forma precoce do Campeonato do Mundo do Qatar. Lembro que nem a fase de grupos ultrapassou, ora, depois de uma prestação para esquecer, à frente do conjunto belga, rescindiu o contrato e comprometeu-se há menos de uma semana com a Federação Portuguesa de Futebol para liderar os destinos da Turma das Esquinas. O contrato termina em 2026 e Martínez irá oferir 4 milhões de euros por ano, um salário superior ao que recebia como selecionador da Bélgica, de acordo com o Correio da Manhã. Muito bem. E, Nuno, de facto, esta é uma escolha, no mínimo, curiosa da Federação Portuguesa de Futebol para dirigir a seleção. É apenas o terceiro técnico estrangeiro da história do futebol português a dirigir a seleção nacional, com algumas particularidades que já vamos desenvolver, mas para já o que eu gostaria de perguntar é como é que viste esta escolha de Roberto Martínez? Boa tarde, Nuno, Jorge, José Carlos. Bem, a fazer fé naquilo que nós vimos nas notícias, parece que o Roberto Martínez não terá sido a primeira escolha da Federação. Não, isso... Fernando Gomes disse que não, que foi a única proposta. Não, foram vários ocultados, mas o único a quem fizemos uma proposta foi aquele. Ok, é mais uma forma polida de dizer as coisas, eu posso concordar mais ou menos com desde que não se comunique nada de errado à CMVM, mentiras descaradas à CMVM, eu concordo com quase tudo, que seja preservar um bocadinho o próprio trabalho do novo selecionador. Enfim, acho que nestes cargos, neste género de escolha por parte de uma administração, de uma federação, os resultados vão ser a prova do algodão, digamos assim. Portanto, até lá vamos estar todos a discutir o currículo. Ele orientou a equipa da Bélgica, que foi número 1 do mundo durante 4 anos. Uhum. Claro que as pessoas vão dizer, mas a Bélgica não ganhou nada. Bem, ganhou escalão, ganhou estatuto, ganhou uma equipa, ganhou um modelo de jogo, ganhou muita coisa sob os auspícios de Roberto Martínez. Não é? Portanto, nós, na verdade, dizer que não ganhou nada, não, ganhou alguma coisa. Fez o seu trabalho, não sei qual era o objetivo, não sei se lhe puseram no contrato na Bélgica o objetivo é ser campeão do mundo. Não puseram. E na seleção portuguesa, francamente, também não me parece muito justo que coloquem como fasquia vencer tudo e ganhar tudo, não é? Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quanto aos 4 milhões de euros que falávamos, bem, resta saber como é que ele vai ser pago, não é? Ele vai ser pago através de uma empresa, como era o Fernando Santos, e não estou, sem ironia nenhuma, vai ser pago em termos pessoais, porque, na verdade, em Espanha há uma lei, a Lei Beckham, que, na verdade, permite que uma pessoa que esteja expatriada lá possa ter uma flat rate de IRS, que é 25%, basicamente, seja qual for a quantia, é 25%. Foi uma lei criada especificamente para as transferências de jogadores de futebol e permitia a muita gente que imigrava para a Espanha ou que ia trabalhar deslocada, neste caso destacada pelas suas próprias empresas para irem trabalhar para a Espanha, pagar um imposto mais baixo. Era uma forma de atrair talento e atrair também para aquele país. Não sei como é que Roberto Martínez vai receber em Portugal. Acho que tudo aquilo que diz respeito à Federação devia ser bastante mais público, devia ser bastante mais transparente, e acho que se apela a isso, e também já agora, nós que estamos na comunicação social e na imprensa,
é bom que andemos atrás desta história também para perceber exatamente o que é que está a ser pago e como, por uma questão também de transparência, não é no sentido de minar o trabalho do homem, não é numa questão de tentar arranjar um problema onde ele não existe, já agora pôr as coisas, claro, preto no branco, para que toda a gente consiga perceber o que é. Para já, não vamos tornar público, mas no nosso grupo de coordenação do jogo económico já temos alguns nomes sugeridos para a empresa que Martínez poderá criar para fazer esse contrato com a FPF. Não parece que vai ser o caso. Jorge, queria também ouvir-te sobre a escolha de Roberto Martínez, se calhar de uma outra perspectiva. Poderás dar a tua opinião, mas gostaria também de te ouvir relativamente àquele que foi o grande elefante na sala, na apresentação de Roberto Martínez, que é como é que este técnico vai lidar com o dossiê Cristiano Ronaldo. Bem, em primeiro lugar, cumprimentar-te a ti, José Carlos, cumprimentar os dois Nunes e dizer que, em primeiro lugar, saudei ver Fernando Gomes dar a cara. Não dava a cara desde 2016. Na demissão, aliás, o que disse nesta apresentação de Roberto Martínez sobre Fernando Santos, devia ter dito ao lado de Fernando Santos quando a demissão de Fernando Santos da Federação Portuguesa de Futebol. E, portanto, mesmo na saída deu pouca dignidade a Fernando Santos, e eu que fui tantas vezes crítico do Mr. Fernando Santos, quero dar aqui também nota disso, porque me parece absolutamente ridículo que não tenha estado ao lado de Fernando Santos na demissão, mas depois na apresentação do novo selecionador vir falar de Fernando Santos. Em segundo lugar, percebemos porque é que Fernando Santos foi demitido do cargo de selecionador nacional e oferindo mais um prémio, o seu prémio devido rescisão, superior até a Alexandre Reis da TAP. A segunda nota é que percebemos porque é que Fernando Santos foi demitido, porque não atingiu a meia-final. Porque claramente Fernando Gomes, nesta apresentação de Roberto Martínez, coloca Portugal como obrigatoriedade de estar nas meias finais. Olhando para os jogadores que qualquer selecionador teria à disposição, parece-me absolutamente normal que tenha esse objetivo, porque estamos perante uma geração extraordinária, olhamos para os jovens que estão a aparecer e Portugal tem claramente o grande futuro de enorme talento para o futuro da seleção nacional. A terceira nota... Mas achas justo, por exemplo, pôr para vencedor do Campeonato do Mundo ou do Campeonato Europeu? Eu pergunto isto, queria mesmo ouvir a tua opinião, desculpa lá interromper, Zé Carlos, mas eu não acho justo colocar essa bitola a Portugal, sinceramente. Não, eu acho que Portugal pode ser candidato. Agora, acho injusto colocar que tem que ser obrigatoriamente vencedor. Acho claramente um objetivo plausível e aceitável a chegada à meia-final. Isso me parece-me... Sim, parece-me também. Sim. Agora, eu também quero fazer aqui uma reflexão. Primeiro, Roberto Martínez, é verdade que chegou a primeiro lugar no ranking pela Bélgica, mas como sabemos contam, por exemplo, os jogos de apuramento contra seleções de menor dimensão e efetivamente fez uma grande sequência de vitórias, teve em mãos a melhor geração de sempre, provavelmente da história do futebol belga, chegou a uma meia-final do Mundial, é verdade, eliminou Portugal curiosamente até no Europeu 2020, disputado em 2021, mas ainda assim consegue um aumento de vencimento, ou seja, falhou o seu objetivo, não passou a fase de grupos com a Bélgica no Mundial 2022 e acaba por ser promovido, chegar à seleção portuguesa e ir oferecer um salário superior. Sendo que, obviamente, eu acho que há treinadores de grande capacidade em Portugal. Aliás, o canal da Federação passa a vida a promover o treinador português enquanto marca, e depois a Federação acaba por recrutar um treinador estrangeiro. Não sei se foram os treinadores portugueses todos com capacidade e com qualidade para liderar uma seleção, recusaram todos, apesar de não ter havido nenhuma proposta a não ser ao Roberto Martínez, mas não deixa de ser um bocadinho discutível, na minha opinião, independentemente, e espero que faça um bom trabalho, espero que consiga até fazer melhor do que Fernando Santos, que ganhou 2 troféus da Liga das Nações e Euro 2016, espero que Roberto Martínez faça melhor. Agora, parece-me que é discutível esta escolha, olhando até para os selecionadores que estavam livres no mercado após o Mundial 2022. Muito bem, uma das figuras desta renovação que Roberto Martínez poderá trazer para a seleção é precisamente o homem de quem falamos no número a seguir. Nuno. E são 11 milhões de euros, é o valor que entra nos cofres do Atlético de Madrid pela cedência de João Félix ao Chelsea, é do jogador que se trata. O lançado português tarda em afirmar-se nos colchoneros, vai demonstrando algumas dificuldades em encaixar nas ideias de jogo de Diego Simeone, por isso o empréstimo, mas sem cláusula de compra, é a melhor solução para todas as partes. João Félix ruma agora aos Blues da Premier League
e até ao final da presente temporada, com o salário a ser pago na íntegra pelo clube londrino. Muda-se provisoriamente, pois reforçou o vínculo contratual com o Clube de Madrid por mais uma época. E já temos pouco tempo para os restantes 2 números deste hat-trick. Jorge, iria pedir-te um comentário rápido. João Félix já tinha quebrado muitos recordes quando foi feita a transferência do Benfica para o Atlético de Madrid e agora um empréstimo de 11 milhões de euros. Sim, não deixa de ser um encaixe interessante para o Atlético de Madrid, amortiza sensivelmente 10% do investimento inicial. Agora, o que é facto é que se olharmos para o trajeto do João Félix, me parece que escolheu mal o Atlético de Madrid porque na altura, alegadamente, havia propostas de outros clubes. Não me parece que Stamford Bridge e o Chelsea atualmente sejam um projeto indicado para o João, porque estamos a falar de um clube que tem vindo a ter muitas dificuldades, já vai está no segundo treinador, já se fala até da eventual saída de Potter do comando técnico, e olhando para o futebol jogado, não sei se poderá expor aquilo que é o seu melhor futebol e que vimos no Mundial 2022. Nuno, temos aqui de facto uma grande oportunidade para ver João Félix na melhor liga do mundo. Sim, eu acho que esse é o ponto interessante, é colocar João Félix contra os melhores dos melhores, naquilo que é o melhor campeonato do mundo. E, como dizia o Jorge, eu também tenho algumas dúvidas sobre se o Chelsea é um bom destino, mas a disciplina do futebol inglês pode trazer alguma coisa à cabeça do João Félix que ele precisa neste momento. Eu não estou a dizer que o Atlético de Madrid é um clube indisciplinado, estou a dizer que a própria cidade em si talvez proporcione algumas distrações bastante fortes na carreira de um jovem jogador. Londres também, mas eles lá têm uma forma diferente de encarar o futebol e uma disciplina diferente que eu penso que talvez possa fazer algum bom efeito no João Félix nesta altura. Nuno, e vamos fechar precisamente com o líder da seleção campeã do mundo e daquela que poderá ser uma das grandes renovações deste mercado de inverno. E o número diz respeito ao vencimento que Messi vai oferir, ou que ofere por época no Paris Saint-Germain, sim, é mais correto, são 30 milhões de euros, não deve ficar por aqui, depois de uma brilhante prestação no Mundial ao serviço da Argentina, coroada com a conquista do tão desejado título numa competição na qual foi considerado também o melhor jogador em prova. O astro argentino, já com 35 anos, regressou à capital francesa como um deus e por isso o clube parisiense pretende segurá-lo a todo custo. Segundo a imprensa de Espanha e França, o Paris Saint-Germain prepara-se para pagar uma verdadeira fortuna de forma a estender o contrato de Messi, que verá sim as condições salariais melhoradas. Nuno e Jorge, temos 1 minuto para cada um para discutir aqui o tema Messi. De facto, o PSG consegue segurar Mbappé, consegue renovar com Mbappé. À partida, vai também renovar com Messi. E estas, de facto, são boas notícias para a Liga Francesa, no sentido em que consegue manter as suas maiores estrelas. Sim, e no caso do Messi, tal como Cristiano Ronaldo, é mais do que um jogador de futebol neste momento. É mais do que é uma marca, é um contrato milionário com a Adidas, é venda de merchandising, são camisolas, é projeção e talvez eventualmente um lugarzinho assegurado na futura equipa, numa futura equipa técnica ou na própria estrutura do clube mais tarde. Não estou a dizer que isto seja uma realidade, só estou a dizer que ele é mais do que um jogador de futebol, apesar dele ainda estar a um nível muito, 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 muito grande, muito bom e ser decisivo na equipa do PSG nesta altura, ou pelo menos na maior parte dos jogos do campeonato que faz. Jorge, de facto temos aqui um jogador que tem uma capacidade, como dizia o Nuno, de vender muitas camisolas. Aliás, 60% das camisolas vendidas do Paris Saint-Germain trazem o nome de Messi nas costas e naturalmente o número 10 e à partida esse será um legado que vai continuar a existir no Paris Saint-Germain, até porque Messi parece muito longe daquilo que será o eventual final da carreira. Sim, telegraficamente, e dar 2 notas, parece-me claramente possível que isso aconteça, porque olhamos para a renovação de Mbappé e valeu qualquer coisa como tudo somado entre salários e prémio de assinatura, 500 milhões de euros e portanto um contrato muito em linha com aquilo que foi o contrato celebrado por Cristiano Ronaldo recentemente no Al Nassr. E portanto, obviamente, depois do Mundial que Messi fez, voltou a valorizar-se, depois de uma época no Paris Saint-Germain não esteve ao nível que habitou os adeptos de futebol. A verdade é que no Mundial apareceu grande nível e é natural que o Paris Saint-Germain queira renovar. A segunda nota é perceber, no meio disto, qual é que será o comportamento do Barcelona.
Laporta tem o sonho de fazer regressar Lionel Messi ao emblema blaugrana, e portanto tenho também alguma curiosidade em acompanhar esta novela, tanto que se fala de um eventual regresso ao Barcelona, mas me parece, olhando para as circunstâncias atuais de um clube e de outro, claramente o mais provável é que renove com o Paris Saint-Germain, com esse aumento substancial no vencimento. Muito bem. Nuno, regressas para a semana com mais números neste hat-trick. O Nuno Vinho e o Jorge Faria de Sousa acompanham para a segunda parte do Jogo Económico, onde vamos falar dos clubes da Associação Distrital do Porto e dos milhões que movimentam por época. É já a seguir, na segunda parte do Jogo Económico. Estamos de volta para a segunda parte do Jogo Económico. A pandemia teve um efeito devastador na prática desportiva, com consequências evidentes para os clubes. A Associação de Futebol do Porto procurou perceber que efeitos foram esses para saber como deve agir a partir daqui. Temos connosco o João Fonseca, gestor e quadro da FIFA, presidente da UEFA Academy Association e coordenador do estudo Raio-X, uma iniciativa da Associação de Futebol do Porto, no ano de 2021. João, muito obrigado por estares connosco neste Jogo Económico, neste regresso ao programa, e gostaria de começar por perguntar, de facto temos aqui uma iniciativa que não é muito comum ver-se em Portugal, ou seja, tentar perceber as bases em que se pode partir, as premissas a partir das quais se pode partir para solucionar uma situação. Neste caso tivemos a pandemia com efeitos absolutamente nefastos para os clubes, e se de facto esses efeitos foram grandes para os clubes que estão estruturados e com alguma capacidade de resposta, o que diríamos dos clubes amadores e daqueles que suportam de facto as bases do futebol em Portugal. De facto, aqui temos o universo da Associação de Futebol do Porto. Gostaria de começar por perguntar, de facto, a importância deste tipo de estudos para poder dar o passo em frente, para perceber como é que se pode agir a partir daqui. Exatamente, obrigado Zé Carlos pelo convite. É obviamente um prazer estar aqui e tentar explicar um bocadinho o que foi esta ideia da Associação de Futebol do Porto e do seu presidente José Manuel Neves. Decorria o ano de 2021, já vão alguns meses, e a mensagem que introduziste é exatamente a mensagem certa, mas eu vou um bocadinho mais longe. Este tipo de estudos é fundamental com ou sem pandemia. Obviamente que com pandemia a importância reveste-se de forma muito crítica. E este estudo foi idealizado de uma forma, e podemos compará-lo aos censos que acontecem no nosso país de 10 em 10 anos, de forma a perceber o terreno, de forma a perceber as necessidades e as realidades dos clubes. Eu não tenho conhecimento, sinceramente, de nenhuma organização que tenha feito algo do género, mesmo no espaço internacional, que é, antes de tomar decisões, e no caso muito em específico de combate a uma situação pandémica que foi obviamente complicadíssima para todos e para o desporto em particular, tentar perceber, ok, como é que estão os nossos clubes, como é que estão os nossos membros, quantos funcionários tem cada clube, qual o seu orçamento, qual o seu nível de patrocínios, este tipo de questões, e foram feitas a cada um dos clubes mais de 100 questões, porque cada uma das pessoas conhecerá certamente a sua realidade próxima, dos clubes que habitam geograficamente próximos, mas era preciso desenhar uma realidade conjunta para que depois se possa tomar decisões com base nesse conhecimento, porque sem conhecimento é obviamente, eu não vou dizer impossível, mas muito difícil tomar decisões que sejam certeiras e que ajudem, neste caso, os clubes e que combatam as suas necessidades e carências. Este projeto teve, ou foi desenhado sobre 5 pilares. Aqueles pilares que, para nós, faziam sentido, eram os pilares basilares
de um clube que se queira minimamente estruturado. E esses pilares foram a sua governance e a sua macroestrutura, as suas finanças e sustentabilidade, os seus recursos humanos, a sua presença digital e as suas infraestruturas. Só com este conhecimento alargado de cada um dos clubes, para depois poder, e aí sim, e o plano de ação e o estudo em concreto foram apresentados e publicados a semana passada, aí sim partir com uma estratégia, com um plano, com timelines e com objetivos muito específicos para melhorar o ecossistema. Eu, sinceramente, não vejo outra forma de atacar as situações e de tentar melhorar o ecossistema que não seja conhecê-la primeiro para depois, aí sim, tomar decisões depois. E nessa premissa de conhecer e depois partir para um plano de ação, como referiste, há um número que de facto salta à vista e que é verdadeiramente impactante e que pergunto se, na tua opinião, pode ser uma boa base para ver com algum otimismo a prática do desporto a nível amador, e é disso que estamos a falar, porque é sempre, de facto, uma base importantíssima para depois a continuidade da prática desportiva e quem sabe que esses atletas cheguem a um nível mais profissional, mas de facto há aqui um valor que tem a ver com o montante de 10 milhões de euros que são movimentados por época neste universo da Associação de Futebol do Porto. Essa é uma boa premissa, é um valor que dá aqui algum otimismo para que a recuperação possa de facto acontecer numa base sustentável? Claro que sim, e mais do que tudo, diz-nos logo e mostra-nos logo a importância que tem o futebol não profissional. Obviamente que todos nós nos focamos mais no futebol profissional, o mais mediático, que gera mais receitas, mas convém não esquecer que estamos todos assentos numa pirâmide. E se a pirâmide existe e a figura só por si diz tudo, é porque existe uma base. E obviamente que estes 10 milhões que vêm à luz do estudo feito, porque ninguém teria pelo menos uma ideia tão concreta de quanto valeria por época o futebol não profissional no Distrito do Porto, é um número paradigmático. Mas eu dou outro, que para mim, até pessoalmente, foi o número que me chamou mais a atenção também na questão de servir e de apoiar os clubes, que são os 17% que foram definidos como o potencial para cada um dos clubes de captação de novos sócios. Sabemos que a massa social dos clubes é importantíssima e é, logo à partida, um dos maiores garantes de sustentabilidade que cada um dos clubes terá. E cruzando o número de sócios de cada clube atual com a população do concelho em que estão inseridos, com o número de clubes que existe no concelho, com um estudo da Nielsen de há alguns meses, onde dizia que 70% das pessoas consomem futebol, com também mais um dado que é o facto de cada uma dessas pessoas não ter ou não ser cumulativamente sócia de outro clube não profissional. Estamos a falar de muitos dados em conjunto, vários cruzamentos, que depois, oferecido aos clubes, existe o conhecimento de, no seu concelho, pelo menos 17% de pessoas adicionais podem ser sócias do seu clube. Isto, para mim, é o busilis da questão. Ok, como é que uma instituição pode ajudar os seus membros? E pode dar-lhes conhecimento, pode dar-lhes e garantir-lhes outras formas e outros, os new business que tanto se fala, outras formas de angariar receitas e de serem mais sustentáveis. Mas também para mim este é um número bom, também posso dar números que não são necessariamente bons, que é o facto de 53% dos clubes analisados não terem qualquer funcionário nos seus quadros. Isto diz-nos, e à partida até pode não ser
um número muito surpreendente, porque lá está, como eu disse, todos nós conhecemos um bocadinho a realidade e do futebol amador, isto acaba por ser mais compreensível, mas 53% dos clubes não terem qualquer funcionário diz-nos muito sobre a falta de recursos humanos, diz-nos ainda mais sobre a falta de recursos humanos especializados, e se formos mais longe, dos clubes que têm funcionários, apenas 49% desses são remunerados. Ou seja, existe um caminho muito longo a percorrer na base para depois termos um vértice de uma pirâmide, um topo de uma pirâmide que seja cada vez mais sustentável e que nos traga cada vez mais resultados e que, até no futebol, temos sido um excelente exemplo pelo facto de estarmos sempre nos lugares mais altos dos rankings e com boas performances. Muito bem, temos aqui dados suficientes para alargar a nossa conversa, esta conversa aos nossos comentadores. Começo precisamente por ti, Nuno, e para falar de facto daquilo que eu gostaria que falasse um bocadinho daquilo que te deu a entender o João Fonseca relativamente aos números que apresentou, mas gostaria também que comentasse de facto a importância que existe aqui na capacidade de dar a conhecer, de perceber realmente a realidade como ela é no terreno, para depois partir a partir daí para um plano de ação. Parece algo muito básico, mas que às vezes é muito difícil de concretizar, sobretudo neste meio. Eu primeiro gostaria de cumprimentar o João e agradecer-lhe pela forma como veio aqui explicar um bocadinho os contornos deste estudo, que eu acho que é super importante. Quando o João começou a falar e disse que a lógica seria um bocadinho como os censos do INE, eu até acho que os censos, curiosamente, deviam ser repetidos não há 10 anos, mas a 5, porque nós precisamos de conhecer muito mais sobre a nossa própria população, até mesmo do ponto de vista económico, gastos, hábitos de consumo, etc. Uma série de coisas que nós precisávamos de conhecer melhor para calibrar melhor aquilo que são as decisões depois do governo, do Estado em si. Acho que é ter este conhecimento sobre esta realidade, fazer este género de fotografias, ou raio-x, como é o nome do estudo, são ultra importantes. Tinha uma questão a fazer ao João, que eu gostava de perceber qual é que foi o grau de franqueza dos clubes nas respostas que deram. Existe essa disponibilidade para dar a versão absolutamente crua, nua e crua daquilo que é a sua realidade económica, financeira, contratual, salarial, etc. Ou, por outro lado, não sei se os autores do estudo sentiram que havia alguma dificuldade em recolher essa informação, talvez considerada por vezes mais sensível, que os clubes que se queiram resguardar, digamos assim. Não sei se o João nos pode dar algum tipo de informação sobre isso, porque eu acho que isso também acabará por impulsionar novos estudos no futuro, se sentirem que existe essa franqueza por parte dos agentes do futebol. Obrigado pela pergunta, Nuno, e foi, eu diria, uma das primeiras questões com que nos deparamos dentro de portas, foi tentar perceber como é que vamos fazer e transmitir a mensagem de forma a que os clubes se sintam confortáveis em partilhar informação, ponto 1, que nunca tinham partilhado antes, ponto 2, mesmo que os seus pares, até de nível profissional, dificilmente partilham, ou seja, não existe um exemplo acima que lhes transmita esse conforto e que lhes transmita e que lhes faça a mensagem que isto é importante, mas existem dois números que eu vou ter que referenciar. Um é 90%. 90% foi o número de clubes que respondeu às mais de 100 questões colocadas por nós. E não foram dados quaisquer incentivos, ou seja, isto do meu ponto de vista demonstra um excelente sentido de missão e um elevado nível de consciência coletiva, que é uma consciência pela qual eu tenho vindo a bater, graças a Deus, não sozinho, mas para o futebol português. E a segunda questão foi que, ao formular as questões, obviamente, e aqui num caso concreto, nós não perguntamos qual é o seu orçamento para a época X. Nós damos intervalos, o que transmite logo um maior conforto, e isso é para o orçamento, que é uma questão mais sensível, mas é também para os salários, para o número de funcionários. Nós transmitimos esse conforto
porque sabemos que muitas das vezes é informação até informação confidencial, que não é possível, partilhar, mas transmitirmos esse conforto com a resposta dada em intervalos para cada uma das questões. Obviamente, no decurso deste projeto e do estudo, fomos tendo variadíssimas reuniões com os clubes, até com os seus presidentes, de forma a explicar o que se estava a fazer, e obviamente que cada um dos clubes responde de forma confidencial às questões. Esta foi a nossa forma de tentar passar essa barreira que, como o Nuno disse bem, foi literalmente uma das nossas primeiras questões antes de avançar para o estudo. Jorge, queria ouvir também relativamente àquela que foi esta iniciativa e a importância de conhecer a realidade para avançar. Olha, sobretudo, antes de mais cumprimentar o João e saudar por este estudo. Eu tenho a perspectiva, quer como atleta, quer como treinador do futebol amador, não na Associação de Futebol do Porto, que não conheço, mas da Associação de Futebol de Lisboa. E o que me parece relevante também dizermos aqui é que estes clubes são absolutamente fundamentais para muitos jovens, quer no feminino, quer no masculino, para a prática desportiva, e não falo só do futebol. E obviamente que este período de pandemia foi muito difícil, porque impediu muitas crianças e jovens de poderem ter prática desportiva, deixou de haver treinos, deixou de haver competição, deixou de haver jogos durante um período muito prolongado, e portanto deixar também essa nota. A segunda nota, e que o João referia há pouco, não me surpreende o facto dos clubes não terem, a grande parte dos clubes não terem funcionários. Os clubes vivem muito neste tipo de realidade, vivem muito da carolice das pessoas, dos dirigentes, das pessoas de cada terra. Às vezes estamos a falar de clubes, nem sequer são de uma dimensão a nível municipal, são de uma dimensão às vezes da própria aldeia ou da própria freguesia, e portanto esse desafio que o João referia parece-me um grande desafio para os clubes daquilo que eu conheço do futebol amador, porque obviamente ganhar 17% de associados não é fácil para algumas realidades, sobretudo em meios mais pequenos, mas parece-me claramente, não só pela importância que tem na formação, no futebol de formação e nos vários desportos de formação, porque grande parte destes clubes não têm só futebol, têm outras modalidades também. Hoje em dia muitos clubes de futebol amador também estão a apostar no futebol feminino, e também acho que isso também deve ser destacado, porque são fundamentais também essa proliferação da aposta no futebol feminino nestes clubes a nível distrital, é também muito importante, na minha opinião, para o desenvolvimento, obviamente, do futebol feminino. Mas não me surpreende, de facto, que movimente este tipo de verbas, isso, sobretudo quando olhamos para uma das associações distritais, uma das maiores, se quisermos, a par de Braga e de Lisboa, são as maiores associações de futebol amador, mas obviamente, sobretudo, e parece-me mais importante, é destacar a relevância que têm para os jovens, para a própria envolvência, para o território, seja as aldeias, as freguesias, os municípios, porque são obviamente são normalmente instituições muito relevantes para a terra, e portanto, além daquilo que desempenham em termos da sua responsabilidade social e do impacto que têm na população, também a importância que têm para o território. João, temos aqui apenas mais um minuto para fechar esta segunda parte do jogo económico, mas queria perguntar-te se consideras que este estudo pode ser um bom estímulo para que outras associações procurem também conhecer a sua realidade e a forma como devem agir a partir daí. Eu sinceramente espero que sim. O feedback nesta última semana tem sido muito bom, vindo de diversas instituições, e eu acredito que depois deste projeto e ter dado à luz, que exista uma maior consciencialização e que se consiga replicar nas mais diversas geografias e até com outros públicos-alvo. Não deixar acabar sem referir que os projetos são feitos, não é para existirem livros publicados, e eu tenho aqui o livro do Raio-X, que tem 97 páginas. Isto é importante, mas importante é partir para a ação. É depois de ter o conhecimento partir para a ação.
e existe aqui, e fizemos todos muita questão em ter isso publicado, um plano de ação já definido pela Associação e pelo seu Presidente, consiste em 3 pontos primordiais. A criação de um gabinete estratégico e de serviço centralizado aos clubes, e isto advém do conhecimento adquirido e da necessidade dos clubes em relação aos recursos humanos e às condições financeiras, ou seja, este gabinete estratégico pretenderá até utilizar economias de escala para poder servir os clubes da melhor forma possível e que eles não tenham que gastar tanto dinheiro, seja em serviços jurídicos, seja em serviços de marketing, o que for. O segundo ponto é a criação de um hub de conhecimento e qualificação, e isto foi potenciado pelo facto de 72% dos clubes referirem que os seus colaboradores, os que os têm, necessitam de mais formação especializada. E o terceiro, porque nada existe se as infraestruturas não estiverem lá e de preferência com condições mínimas, até porque nós sabemos que 37% dos clubes afirmam que não têm instalações esportivas próprias, mas este terceiro ponto, uma clara melhoria das infraestruturas e aqui sim em sintonia clara e direta com as autarquias, que também, embora já todos saibamos, que são um garante indispensável para o desporto, para todo o desporto, mas neste caso em específico para o futebol amador. Muito bem. João, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Ficas desde já convidado para voltar, para falarmos destes e de outros temas. Passamos então para a terceira parte e para as escolhas dos nossos comentadores. É já a seguir. Estamos de volta para a terceira e última parte do Jogo Económico e para as escolhas dos nossos comentadores. Começo precisamente pelo Jorge Faria de Sousa. Jorge, o teu número 41. 41, porque tem sido um clube que temos vindo aqui a falar muitas vezes devido à dívida e até aos novos patrocinadores que conseguiram, entretanto, agariar. E falo do Barcelona. Este fim de semana foram ganhar a Madrid, ao Wanda Metropolitano frente ao Atlético, e estão em primeiro lugar com 41 pontos, 3 pontos de vantagem para o Real Madrid na La Liga, e portanto destacar esta pontuação para um clube que falhou na Liga dos Campeões, está na La Liga a ter sucesso. E por outro lado, o teu protagonista desta semana é o técnico do Arsenal. Arteta, porque eu acho que é um projeto extremamente interessante e já o tinha dito, acompanhamos todos a Premier League com grande curiosidade, e há aquela tradição de quem passa o Boxing Day em primeiro normalmente é campeão. Já passou do Boxing Day em primeiro, mas sobretudo destacar o tempo que foi dado a Arteta, as condições que lhe foram dadas. Tem hoje obviamente um plantel de grande qualidade, mas pelo caminho foi remando a casa, a equipa foi melhorando, foi sistematizando as suas ideias e hoje é claramente uma das melhores equipas a praticar futebol na Premier League, segue como líder e portanto vamos continuar a acompanhar os Gunners de Mikel Arteta. E é de treinadores que continuamos a falar no número do Nuno Vinha para esta semana, o teu número 300, Nuno. É o 300, é o número de jogos de Sérgio Conceição pelo Futebol Clube do Porto. Acho que é relevantíssimo, é uma marca de regularidade que o coloca entre outras figuras destacadas do próprio Futebol Clube do Porto. Deve ser um motivo de orgulho para ele também. Ele nunca escondeu qual é que era o seu grande paixão em termos futebolísticos. Há aqui uma outra questão que é isto também significa o quê? Significa uma capacidade de encaixe da própria gestão do clube em relação às peculiaridades de Sérgio Conceição, em relação às suas explosões, em relação à sua forma de se projetar contra a própria estrutura quando não está contente, mas também é uma forma de premiar aquilo que tem sido a regularidade do Sérgio Conceição à frente do Futebol Clube do Porto, com títulos às vezes em anos em que nada o faria prever. E, portanto, é também um reconhecimento daquilo que é a qualidade do trabalho dele à frente do Futebol Clube do Porto e da equipa dos Dragões. E vamos fechar com o teu protagonista, que é também campeão do mundo. Campeão do mundo e merecia assim um Oscar de melhor ator secundário pela interpretação ontem a seguir ao golo marcado contra o Varzim. Eu recordo, nós estamos a gravar uma quarta-feira, ontem foi o jogo do Varzim contra o Benfica para a Taça de Portugal, e Enzo Fernandes fez questão de bater com a mão no peito e apontar para o chão, como quer dizer, eu estou aqui, eu estou convosco.
enfim, está aqui por uma mera discrepância ou desencontro entre valores entre o Benfica e o Chelsea ou qualquer outro clube que aparecesse com aquilo que fosse uma quantidade de dinheiro que o Clube da Luz considerasse apropriado para a sua saída. Portanto, todas estas coisas são muito interessantes para fazer perdões e para fazer as pazes e para fazer reconciliações, mas o Enzo Fernandes sabe o que fez, o clube sabe o que fez, o agente dele sabe o que fez, o Chelsea sabe o que fez e sabe que ele está cá por um mero desencontro de valores entre as duas partes, mais nada. Nuno, deixando só uma provocação, será que Enzo Fernandes vai sair por um valor superior àquele que o Chelsea fez a oferta? Eu não acredito em nada disso. A única coisa que eu sei e que percebo isso é que Domingos Soares de Oliveira deve ter feito as suas contas e percebeu que se investiu 18 milhões de euros por 75% do passe e vai ganhar mais de 50, para ele já compensa, já valeu por uma época, acho que já compensou, esse negócio já foi amortizado, portanto, tudo o que vier a partir daí é ganho. E quem garantidamente vai cá estar na próxima semana é o Nuno Vinho e o Jorge Ferido de Sousa. Nuno, Jorge, até para a próxima semana. Voltamos para a semana sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.